Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom, que beleza que estamos juntos novamente reunidos aqui nesta pequena apresentação da parte de matemática financeira. Hoje nós vamos trabalhar um método hamburguês, tá certo? Taxas de abertura de crédito para uma conta em um banco que você provavelmente está pensando em abrir, tá certo? E vamos ver como é que se comporta os conceitos relativos a taxas, às despesas, a entradas e saídas de dinheiro nessa movimentação. Tá bom? É interessante acompanhar o método hamburguês. No caso aqui, ele vai permitir calcular simples e diretamente os juros produzidos por capitais diferentes em períodos distintos. Tá certo? É uma modalidade de cobrança, uma modalidade de cálculos financeiros que os bancos geralmente usam para os seus correntistas ou para aquelas transações comerciais que estão no mercado financeiro. Tá bom? Então vamos acompanhar aqui. Vai ser um conteúdo muito útil, muito interessante. Eu acredito que você com certeza vai apreciar. Tá bom? Já foi visto um método hamburguês, só que não estava presente a taxa que eu estou colocando aqui, tá certo? Que é a taxa de abertura de crédito. Que seria interessante ver como se comportaria esse dado acrescentado, tá bom? Vamos trabalhar então? Vamos lá. Vamos admitir uma conta em um banco que tem uma taxa de abertura de crédito cobrada no ato da abertura da conta e ela vai incidir sobre o limite contratado. Percebeu? Então você vai ter uma operação num banco que você vai contratar um serviço, tá certo? Uma abertura de conta, percebeu? Uma conta que nós chamamos de conta garantida ou cheque especial, no caso se você for acabar entrando nessa situação, tá certo? Nós vamos ver como é que se comportam os juros, tá certo? Como se comportam as parcelas que são cobradas no extrato, tá bom? Muito bem. Tendo em vista isso, olha só que interessante. Tendo em vista isso, olha só. A gente vai obter uma tabela, tá certo? Com essas informações aqui, olha, tá certo? Vamos supor então que nós temos a seguinte situação: um limite, tá certo, de R$ 500.000. A taxa contratada é de 2%, tá certo? Taxa de abertura de crédito, tá certo? Sobre uma taxa mensal de 3,9% ao mês. Muito bem, durante 2 meses, o mês 1 e o mês 2. Tá certo? Nós vamos elaborar uma tabela como essa e nós vamos verificar como é que se comporta o cálculo dos juros, o cálculo das parcelas do saldo devedor. Tá bom? Vai ser muito simples, muito interessante, muito bacana de se acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que você ficou admirado ou admirada, tá certo? Mas você vai verificar que é muito simples de se obter e de se planejar uma tabela como essa, tá bom? Então acompanha aqui, vamos partir para o Excel. Muito bem, aqui está a nossa tabelinha para completar, tá bom? É simples assim, não vai requer muitas dificuldades, tá bom? Só vamos prestar atenção como ela vai ser elaborada. Muito bem, então vamos lá, reformulando o problema. Você vai ter um limite de R$ 500.000, perfeito. A taxa de abertura de crédito ataque vai ser de 2%, tá certo? Essa taxa vai incidir sobre o valor do limite na data em que você contratou o serviço, tá certo? A taxa do banco que lhe oferece é de 3,9%, olha lá, 3,9% ao mês, tudo bem? E nós precisamos transformar então, antes de mais nada, essa taxa, tá certo, no seu valor ao dia, perfeito? Então procedemos da seguinte forma: vamos escrever o sinal de igual, vamos pegar essa taxa e vamos dividir por 30 dias. Então nós obtemos que o valor da taxa ao dia é de 0,0013 ao dia, tudo bem? Muito bem. Bom, então nós vamos completar agora a nossa tabela. Nós temos data, histórico, valor, débito, crédito, saldo devedor. Aqui vai dizer se é débito ou crédito, tá certo? Aqui são dias de saldo devedor. Aqui é dias de saldo devedor versus o saldo devedor, né? E os juros do saldo devedor. Bom, esse probleminha foi retirado do livro do Acef Neto, Matemática Financeira. É um livro muito bacana de você acompanhar. Muito bem. Tendo em vista isso, vamos então primeiramente escrever as datas referentes a esses eventos, a esses históricos, tá certo? Então vamos colocar as datas de 15 do 1, certo? 15
do 1, tá certo? 15 do 1, muito bem. Dia 20, tá bom? E finalizando o mês, dia 31. Percebeu? Muito bem. Tá certo? Então aqui são as datas do nosso histórico, tá certo? Bom, cada um deles nós vamos precisar descrever, tá certo? O dia 15 nós vamos colocar então só como início transporte, tá certo? Como não tem nenhum evento aqui associado, vamos colocar um valor 0, tá certo? E também valor 0 aqui. Muito bem, tá bom? Agora a partir daqui é que a gente eventualmente vai começar a preencher adequadamente de acordo com o que for acontecendo nos eventos, tá certo? Então no dia 15 você teve a abertura da conta, tá certo? Então teve que pagar ataque, tá certo? Muito bem. Qual o valor dessa ataque? Vai ser o seguinte, vai ser 2%, tá certo? Sobre, vezes, né? Sobre o limite. Então, clicando aqui em 500, olha só, valor de 10 mil, tá certo? Lembrando que esse valor é negativo, porque está sendo retirado do seu limite, tá certo? Então vamos escrever o sinal menos na frente, perfeito? Vamos escrever o sinal menos, não podemos esquecer isso. Vamos colocar o sinal menos. Muito bem. Então, para esse dia 15, tá certo? O saldo devedor vai ser de quanto? Vamos escrever então o saldo devedor inicial, os próprios 10 mil. Perfeito? Muito bem. Repare que para esse primeiro dia aqui, olha só, esta linha, tá certo? Ela não tem efeito nenhum. Percebeu? Muito bem. Vamos lá então, vamos continuar. No próprio dia 15 você efetuou um saque ainda de 250 mil. Então vamos escrever menos, olha só, houve um saque, certo? Então para isso nós vamos escrever agora o saque de 250 mil. Percebeu? Muito bem. No dia seguinte, próximo dia, tá certo? Houve eventualmente um próximo saque também. De quanto? Vamos anotar aqui. Um saque de 100 mil. Muito bem. Então vamos. E no dia 30, que nós finalizamos, não houve mais nenhuma operação. Então esses aqui são os dias em que transcorreram essas operações, tá certo? Cobrança de TAC e esses dois saques que foram realizados. Muito bem. Agora nós vamos mostrar como a gente escreve o saldo devedor, como a gente calcula o saldo devedor. Então acompanha aqui, olha. Primeiro saldo devedor nós temos devido a TAC. Percebeu? Muito bem. Próximo saldo devedor do dia 15, como é que vai ser? Vai ser o seguinte, igual, tá certo? O saldo devedor anterior mais o do dia, mais o lançamento do dia, que foi retirado, percebeu? Teclando Enter, foi para 260 mil. Muito bem. O próximo dia vai ser o anterior mais o do dia. 100 mil, 360 mil. Percebeu? Tudo bem? Finalizando o mês agora, para finalizar o mês por acerto financeiro, como é que nós procedemos aqui no finalzinho, no último dia? Escrevemos igual, em seguida, menos, o último dia da operação você assinala, ó, saldo devedor, tecla Enter, olha só. Muito bem, por questão de acerto financeiro, olha só que interessante. O último dia então vai ser zerado, quer ver? Vai ser este saldo mais o do dia, valor zero, tá certo? Esse é o acerto final, tá bom? Então sempre vai ser assim, ao final de cada mês você proceda para fazer esse acerto. Muito bem, então recapitulando, escrevemos o histórico, tá certo? Fizemos os lançamentos, débito ou crédito, você poderia ter depósitos aqui, por exemplo, tudo bem? Faça os lançamentos, em seguida você determina o saldo devedor no caso aqui, percebeu? Muito bem. Agora vamos colocar nessa coluna e vamos descrever dia a dia se este elemento é débito ou crédito. Muito simples, como é que você procede? Tá bom? Escreva sinal de igual. Muito bem, aí você vai escrever esta função. Acompanhe bem, escreva se, olha lá, abre um parêntese, tá bom? Olha lá. Se o saldo devedor, clicando em cima, for maior, olha lá, for maior
que zero, vamos digitar ponto e vírgula, tá certo? A função vai escrever, olha só, vai escrever crédito, C de crédito. Percebeu? Caso contrário, olha, digite ponto e vírgula, abra aspas, escreva D de débito. Abra aspas novamente e parênteses. Bom, então recapitulando, essa função ela está dizendo o seguinte: se o saldo devedor for maior que zero, logicamente é crédito, então você escreva C de crédito. Se for menor que zero, escreva D de débito. Tá bom? Teclando Enter, olha só, débito. Isso significa que o saldo que nós temos aqui é um saldo devedor de menos 10. Tá certo? Vamos ver se corresponde à realidade aos próximos lançamentos. Teclando e arrastando. Olha só, interessante. Sinal negativo, tá certo? Débito, débito, débito. Muito bem, muito legal essa ideia, né? Muito bem. Após fazer esta operação, vamos verificar quantos dias são de saldo devedor. A ideia é que você repare o seguinte: quantos dias o saldo vai permanecer descoberto, tá certo? Vai permanecer negativo, dia de saldo negativo, tá certo? Dias de saldo devedor. Como é que nós procedemos? Olha só, acompanhe com calma. Vamos habilitar um pouquinho para a esquerda. Vamos escrever o sinal de igual. Agora escreva essa função assim, olha. Olha lá, presta atenção. Se, abre um parênteses. Tudo bem? Se o saldo devedor, clicando em SD, olha, anterior, tá certo? For menor que zero, então escreva menor que zero. Olha só o que é que você vai fazer, ponto e vírgula. Você vai fazer a diferença entre as datas, olha só. Então você vai fazer a diferença entre a data atual menos a data anterior, tá certo? Se isso não ocorrer, você escreva zero. Tudo bem? Se a função aqui estiver corretinha, ela diz o seguinte: se o saldo for menor que zero, se o saldo for negativo, se estiver no saldo devedor, você faça a diferença entre as datas, tá certo? Do dia com a anterior. Se não for, escreva zero. Então vamos teclar o Enter. Olha só. Tá certo? De acordo com o que está aqui é zero. Muito bem. Vamos ver os próximos dias. Então, clicando e arrastando, olha só. Percebeu? Então vamos centralizar aqui e vamos interpretar agora o resultado. Olha só. Nós tivemos o seguinte, olha só. 000, tá certo? Se refere ao mesmo dia, não houve mudança, era durante o mesmo dia. Então você pare que, olha só, de 20 para 15, 5 dias. De 31 para 20, 11 dias. Então esse aqui são os números de dias com saldo negativo, percebeu? Olha só, no dia 15 houve esse saldo negativo que permaneceu assim durante quantos dias? Durante 5 dias. E esse saldo negativo permaneceu durante 11 dias. Percebeu? É assim que você pode interpretar. Muito bem, muito legal. Agora nós vamos partir para a próxima coluna. Ó, dias de saldo negativo vezes o saldo negativo, tá bom? Perceba que para TAC não existe essa condição, tá certo? Então essa linha aqui, tá certo? Não tem efeito, assim como essa também. Agora efetivamente essa linha vai ter efeito, tá certo? Esse dia vai ter o efeito. Então como é que nós vamos proceder? Vamos proceder da seguinte forma: escreva o sinal de igual e em seguida C. Abra um parênteses. Agora presta atenção, tá certo? Se, olha só, se o dia, tá certo? Se dias de saldo, se esse dia de saldo aqui for maior que zero, então escreva se for maior que zero, ponto e vírgula. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse número de dias e vai multiplicar por quem? Pelo número, tá certo? Pelo número correspondente a coluna correspondente ao saldo negativo, tá certo? Então você vai fazer aqui, olha. Você percebeu? Tranquilo? Muito bem, vamos fechar aqui escrevendo ponto e vírgula. Caso contrário, escreva zero. Tá certo? Então essa função está dizendo o que? Ela vai determinar o que? O valor, tá certo? O valor correspondente, tá certo? Dos dias
de saldo negativo vezes o saldo negativo. Percebeu? Se for maior que zero, se isso aqui for maior que zero, você multiplica esse número pelo número de saldo, pelo saldo negativo do mês do dia anterior. Percebeu? Teclando Enter, logicamente você vai encontrar zero. Vamos verificar para os próximos dias, tá certo? Vamos verificar para os próximos dias. Então nós vamos clicar e arrastar, olha só. Clicar e arrastar. Percebeu? Muito bem. Um pequeno problema aqui, não era bem isso que a gente ia ter que obter. Vamos com calma. Deve ter tido algum probleminha na função aqui, eu vou reescrever novamente para você, tá bom? Vamos lá. Vamos escrever assim, C, tá certo? Vamos abrir o parênteses, tá certo? Olha lá, então vamos escrever o seguinte: dia de saldo devedor vezes o saldo devedor. Se este dia aqui, olha só, se esse dia, saldo devedor, tá certo? Esse dia aqui, olha, for maior que zero, o que é que nós fazemos? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar este dia, tá certo? Esse número de dias vezes o saldo devedor. Caso contrário, escrevemos zero. Muito bem, agora vamos arrastar novamente para verificar se está de acordo. Sim, agora sim está de acordo. Percebeu? Tranquilo? Olha só, aqui é zero como deveria ser. Aqui tem um valor porque estamos multiplicando 5 vezes 260 mil. E aqui tem 3.960.000 porque multiplicamos 11 por 360 mil. Tudo bem? Tranquilo? Bacana, né? Legal essa ideia, não é? Muito bem. Só para destacar, então, aqui, olha só, fizemos dias de saldo negativo. Se você quiser o total de dias de saldo negativo, é só vir aqui e somar. 16 dias. Muito bem. Se você quiser o total dessa coluna, vem aqui também e some. Tá certo? 5.260.000. Percebeu? Olha só o valor que você tinha e olha só o valor que você está devendo agora. Muito bem. Muito bem. Tendo feito isso, agora nós vamos calcular os juros do saldo devedor. Como é que você faz essa conta? Muito simples, muito bacana. Vamos habilitar aqui, tá certo? Vamos escrever o sinal de igual. Você vai fazer assim: vai pegar o dias de saldo devedor vezes saldo devedor, esta coluna aqui, essa primeira linha, tá certo? E você vai multiplicar esse valor pela taxa contratada, tá certo? Que é 0,013. 0,013 é essa taxa aqui ao dia. Percebeu? Só que vamos fechar com F4, vamos teclar Enter e vamos tirar o que? Olha só que interessante. Tiramos zero aqui, percebeu? Como deveria ser. Vamos ver os próximos dias, mesmo procedimento, clicando e arrastando. Olha só, tiramos os valores. 1.690, percebeu? E depois, olha só que interessante, 5.148, somando os dois valores, somando esses dois valores, 6.838 é o total de juros. Tudo bem? Tá bacana essa ideia? Tá bem claro? Então vamos recapitular brevemente aqui. Olha, escrevemos o histórico, lançamos os valores relativos a cada um desses dias do histórico, tá certo? Determinamos o saldo devedor, tá certo? Verificamos se são saldo devedor ou credor. Em seguida calculamos os dias de saldo devedor, tá certo? Em seguida, dias de saldo devedor versus o saldo devedor, achamos os valores e calculamos os juros associados. Percebeu? Então temos para esse mês, para esse primeiro mês, nós temos o total de dias que foi usado, tá certo? Que estão a descoberto, os valores numéricos dos dias de saldo versus o saldo, tá certo? Total aqui, e o total de juros. Percebeu? Isso para esse primeiro mês. Nós trabalhamos assim, tá certo? Muito bem. Só que nós temos que agora contabilizar o segundo mês. Tudo bem? Então vamos lá, com calma, vamos contabilizar o segundo mês.
Muito bem, vamos olhar aqui, vamos colocar as datas referentes aos históricos. Muito bem, então eu vou escrever a primeira data aqui, acompanhando nas minhas anotações. Eu vou pegar as datas agora. Dia 1º do 2, certo? 1º do 2 ainda. 10 do 2, dia 18. Opa, dia 18 do 2, percebeu? Dia 22 do 2 e o último dia, dia 29 do 2. Tudo bem? Vamos ver agora o histórico, tá certo? Para começo de conversa, nós temos que lembrar que temos o saldo anterior para registrar. Então vamos registrar o saldo anterior, tá certo? Tivemos um saque depois. Muito bem, um saque. Depois foi realizado um depósito. Em seguida, um saque. E um outro saque. Muito bem. Tá bom? Como é que nós vamos preencher agora esse primeiro dia aqui? Esse primeiro dia de fevereiro. Como é que nós vamos preencher? Saldo anterior vai ser o que? Vai ser, olha só que interessante, olha só. Era o que você tinha desse mês anterior, ao último dia da operação, 360, menos 360 mil, mais, olha só, os juros, percebeu? Então você acrescenta aqui, olha, saldo devedor quem é? 366.838, tudo bem? Então isso aqui é o que nós temos de saldo anterior. Então vamos registrar. Vamos registrar novamente. Saldo anterior, percebeu? Então essa linha aqui, olha, já está completada, não precisa mais ser efetivada aqui, percebeu? Aqui não tem sentido. Vamos agora verificar como é que se comporta, como foi o comportamento esse mês. Tivemos um saque de quanto? Olhando aqui, menos 50 mil. Então anotamos menos 50 mil. Tivemos um depósito de 40 mil. Então vamos lá, 40 mil. Vamos anotar 40 mil. Tivemos depois um saque de 35 mil, menos 35 mil. Vamos anotar. E depois o próximo saque também de 50 mil. Muito bem, 50 mil. Opa! Não esqueça do sinal menos, isso é importante. 50 mil. Muito bem. Certo? A exemplo do que fizemos para o mês 1, vamos agora fazer para o mês 2 também. Vamos definir o saldo devedor. Então vamos escrever igual, tá certo? Saldo anterior mais o saldo do dia, 416.838, tá bom? Então vamos pegar aqui, clicar e arrastar até o final, até aqui, ó. Tá bem? Perfeito? Muito bem. Lembrando que agora precisamos fazer aquele acerto aqui, olha, nessa última linha. Então como é que nós fazemos? Escrevemos igual, menos, clicando aqui, olha só, no último dia da operação, tá certo? Teclando Enter, olha só. Vamos agora clicar em cima e arrastar a coluna para acertar contabilmente. Muito bem, tá certo? Então agora nós vamos proceder da mesma forma que nós fizemos aqui para o mês 1. Vamos verificar se é saldo devedor ou não, percebeu? Vamos lá, acompanha aqui. Muito bem. Tá certo? Vamos lá, acompanha aqui. Escreva igual, certo? Escreva se, olha lá, se o saldo anterior for maior que zero, olha lá, eu estou escrevendo maior que zero, o que é que você faz? Se for maior que zero, tá certo? Você vai escrever, então coloque entre aspas, você vai escrever crédito, fecha aspas. Se não for assim, abre aspas, você vai escrever débito. Tá certo? Vai escrever débito, fecha aspas, tá certo? Só que eu preciso escrever aspas direitinho aqui, senão não aceito. Se é um comando não aceito. Então vamos teclar, certo? Bonitinho assim. Agora vamos aproximar aqui, vamos fechar nossa função. Tá certo? Olha só, é débito também, percebeu? Então
Vamos arrastar agora e vamos verificar como é o comportamento nos próximos dias, certo? Todos situação de débito. É só você acompanhar pelo sinal aqui, tá vendo? Beleza? Bacana essa ideia, não é? Muito bem, muito legal. E agora como é que nós vamos proceder para calcular dias de saldo devedor? Então vamos lá acompanhando aqui como é que você procede. Olha só. Escreva igual, certo? Vamos habilitar a célula esquerda para deixar bonitinho. Escreva igual. Muito bem, agora escreva a seguinte função. Se, olha lá, certo? Se o saldo anterior for menor que zero, então digite menor que zero. Ponto e vírgula. O que você faz? Você faz a diferença entre a data de hoje com a anterior. Se não for assim, você digita o zero. Então, fechando parênteses, teclando Enter, ó, temos um zero realmente, percebeu? Mesmo dia. Vamos verificar para os próximos dias, clicando e arrastando, olha só, vamos centralizar, nós temos 9, 8, 4 e 7, 9, 8, 4 e 7, percebeu? De 10 para 1, 9, de 18 para 10, 8, de 22 para 18, 4 e de 29 para 22, 7. Tudo bem? Ficou claro agora? Muito bem. Vamos calcular o dia de saldo versus saldo devedor. Já sabemos fazer esse procedimento. Como é que nós vamos fazer? Escreva assim, igual. Tá certo? Se, olha lá, se o saldo anterior for menor que zero, o que você faz? Você vai pegar esse dia a descoberto, vai multiplicar pelo saldo, tá certo? Caso contrário, você escreva zero. Teclando, achamos zero, perfeito? Vamos verificar agora se realmente funciona, clicando aqui e arrastando até o final. Beleza? Tranquilo? Olha só que bacana, achamos os valores correspondentes, tá certo? A cada um dos dias. Muito bem, 9 dias corresponde a esse valor, 8 dias corresponde a esse valor, 4 dias a descoberto corresponde a esse valor e 7 dias descoberto corresponde a esse valor. Perfeito? Se você quiser saber os totais, tá certo? Você vem aqui, seleciona os dois. Então nós temos um total de 28 dias para esse mês que foram usados, tá certo? 28 dias a descobertos que geraram esse valor. Tá bom? E o cálculo de juros? Como é que a gente calcula os juros agora? Muito simplesmente, escreva igual, tá certo? Você vai multiplicar esta coluna aqui, esta primeira linha, dia de saldo devedor versus saldo devedor, vezes, olha, vezes a taxa que foi contratada. Olha lá, tá aqui, olha, só clicando, digite F4, tá certo? E Enter em seguida. Esse primeiro valor tudo bem, vamos ver os valores seguintes, clicando e arrastando, olha só, chegamos nesses valores. Muito bem, vamos fechar a conta, vamos ver qual o total que nós temos. 15.140,40 centavos. Esse aqui é o total de juros para esse mês, percebeu? Então recapitulamos, fizemos para esses 2 meses, tá certo? Escrevemos essa tabela para esses 2 meses. Para o primeiro mês temos um número de dias de saldo devedor correspondente a esse valor e a esse valor de juros. A mesma situação temos para o mês 2, total de dias a descoberto, vão gerar esse valor, percebeu? Esse valor aqui, e o valor associado de juros de saldo devedor. Muito bem. Se você quiser o total correspondente a esse bimestre, a esses 2 meses, o que é que nós vamos fazer? Simplesmente vamos somar. Olha lá, vamos escrever igual, somamos este número de dias de saldo mais este número. No total temos 44 dias. No total temos 44 dias, tá certo?
mesmo procedimento para saber o valor correspondente em termos de dinheiro. Então somamos este valor mais este valor. Olha o valor da dívida: 16.906, 16.906.464 reais. Muito bem, olha só, hein? Só de juros, total de juros para esse bimestre, só você somar os dois números, este valor mais este valor aqui, dá um total de juros de R$ 21.978,40. Muito bem, tá certo? Lembrando que você, olha, teve que aplicar os 2% sobre o valor do limite, que era TAC, tá certo? Olha só, se você não tivesse essa situação, tá certo? Provavelmente, com certeza, você teria um valor menor aqui, olha, de juros e de número de dinheiro aqui, olha, relacionado aos dias de saldo devedor versus saldo devedor, tá certo? Ou seja, os dias aplicados com os dias a descoberto. Muito bem, muito interessante essa ideia. Você percebeu só? Olha só, 2 meses em que você teve essa operação realizada, essas operações realizadas, olha quanto gerou de dívida, olha só quanto vai gerar de dívida, e olha só quanto gerou só de juros. Percebeu? O valor que você pegou aqui, olha só, 500, com um limite de 500, como você foi fazendo esse saque, efetuando esses saques, olha só. Percebeu? Olha só como é interessante essa ideia. Ó. Olha quanto você gera de dívida, olha quanto você está gerando só de juros. Percebeu? Então, muito cuidado quando você for fazer um empréstimo, quando você for contratar um serviço, tá certo? Para não se enroscar com essa problemática de estar trabalhando com a descoberto. Percebeu? Tem que se tomar muito cuidado, tá certo? O custo do dinheiro é muito alto. Tá bom? É sempre interessante pelo menos você ter uma estimativa de quanto você vai gastar, tá certo? Se você puder fazer um planejamento, se você puder fazer as contas antes e verificar se realmente é interessante contratar um empréstimo como esse nessas situações, se você puder formalizar isso, é muito interessante. Lembrando que existem outras taxas associadas aos bancos, tá certo? Então, por exemplo, tem cobrança de IOF, que eu não detalhei aqui, tá certo? Mas no próximo vídeo eu vou detalhar como é que você inclui o IOF nessas contas, tá bom? E você vai verificar que o valor com certeza vai aumentar consideravelmente, tá bom? Muito bem, eu espero que você tenha gostado, tá certo? Se você tiver a oportunidade, dê uma passadinha no meu blog, que tem sempre algum material que você pode estar consultando, pode estar estudando, perfeito? Muito bem, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos numa próxima ocasião.